Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Vos trago uma exposição bíblica, uma meditação na Palavra de Deus com base na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola em caráter de urgência para os crentes da região da Galácia. Isso porque quando ele passou por aquela região na sua primeira viagem missionária, ele era seguido por um grupo de religiosos legalistas, comumente denominados de judaizantes, que despregavam a mensagem que Paulo havia anunciado. Paulo declarou que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele grupo de judaizantes defendia que a salvação era alcançada mediante uma prática religiosa, nesse aspecto, a circuncisão. Eles achavam que seria necessário alguém se tornar um judeu, circuncidar-se para ser aceito perante Deus. A mensagem de Paulo nessa epístola é bastante contundente. Ele deixa claro de que ninguém se salva pelas obras da lei. A lei serve apenas de aio, de um pedagogo, de um mestre que guia, mas que não tem a capacidade de transformar o ser humano. Ao longo dessa epístola, o cuidado de Paulo é de deixar bem claro que nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, e é o sacrifício dele que nos torna aceitáveis perante Deus. Esses dois versículos que acabamos de ler nos trazem uma reflexão bastante profunda, e esses versículos são considerados os versículos que expressam em maior profundidade a espiritualidade do apóstolo Paulo. Isso porque ele deixa claro aqui que ele morreu para a lei. A lei não tem mais força sobre ele. E Paulo aqui está dialogando com uma declaração de Jesus que diz que a nossa justiça deve exceder a justiça de escribas e fariseus. Aqueles que creem na palavra de Deus e que andam a partir dos seus ensinamentos excedem em justiça. Isso porque a justiça é a justiça interior, é a justiça interna que transforma uma natureza caída e distanciada de Deus em alguém próximo a Ele que vive para a glória dele. E Paulo diz, olha, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, aqueles que vivem para Deus não entregam-se à natureza pecaminosa, à natureza carnal. Paulo deixa isso claro no capítulo 5, mas devotam a sua vida a dependerem do Espírito Santo e deixar que ele produza o seu fruto em nossas vidas. Por isso, ele declara enfaticamente e diz, logo já não sou eu quem vive. A vida que Paulo vive é uma vida na qual Cristo está encarnado nele. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, Paulo está falando aqui em carne no sentido do físico, do corpo. Paulo tem Cristo incorporado na sua vida. E ele diz, eu vivo a partir, então, da fé, a crença, a confiança no Filho de Deus. E esse amor do Filho de Deus que ele declara aqui, que me amou e se entregou por mim,
É esse amor do Filho de Deus, de Jesus, que nos constrange a nós vivermos para Ele e fazermos a sua vontade. Portanto, diz Paulo, não anulo, ainda no versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ora, se nós tivermos que atentar e atender práticas religiosas para sermos salvos, estamos desconsiderando totalmente a morte de Jesus. Por isso, lembremos aquilo que o apóstolo também declara, escrevendo aos crentes de Éfeso: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Que Cristo viva em cada um de nós e que nós encarnemos em nossas existências a presença do Cristo, para que onde nós formos, nós sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos e, como muito bem disse Dietrich Bonhoeffer, que nós sejamos pequenos Cristos. Dizem que quando uma pessoa passou pela frente da casa de Martinho Lutero, lá em Wittenberg, na Alemanha, Catarina von Bora, sua esposa, estava do lado de fora. E alguém perguntou: é aqui que mora Lutero? E ela respondeu: não, Lutero não mora mais aqui. Quem mora aqui é Cristo. Que Cristo faça habitação em nossas vidas. Amém.